noite. Agora eu vou convidar o Pedro aqui para ele entrar aqui na live. Aqui, pessoal. Vamos fazer essa conversa com o Pedro, ele que é... Fala, Tchê. Espera aí que eu não tô ouvindo o áudio aqui, cara. Fala aí. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Perfeito. E aí, Pedro? Eu tava falando aqui que você é engenheiro florestal, você é músico, você é empresário do ramo de delivery, né? O franqueado da Delivery Munch. Fala pra gente aí como que é para você organizar tudo, todas essas carreiras, todas essas profissões aí no tempo limitado de 24 horas. Cara, a gente tem que se desdobrar, hein? É muita coisa para resolver ao mesmo tempo, é bastante gente para atender e demandas de escritório. É complicado. Agora, nessa pandemia, principalmente, aumentou muito a demanda, assim, tanto do delivery quanto até dos trabalhos de engenharia florestal, né? E, assim, é engraçado que a delivery, a gente tem uma demanda maior, normalmente, no período da noite. Então, questões de engenharia florestal e tudo mais, a gente consegue atender durante o dia normalmente, né? E aí vai intercalando ali, né? Algum atendimento durante o dia, alguma coisa para organizar, mas você acaba tendo que trabalhar um pouco full time, assim, né? Show. Você tem alguma divisão de horário? Peraí, só deixa o Fernando falou que está atrasado o áudio, mas já melhorou? Já? Fala aí, Fernando, já melhorou o áudio? Já ajeitou ou ainda está atrasado? O Instagram, ele tem um lagzinho, é normal, assim. É. Só não sei se da conversa de uma para outra pode ser que tá com algum problema, né? Ah, eu tô te vendo aqui num tempo perfeito aqui. Mas falando dessa questão de horário, você tem algum método que você já criou ou que você utiliza para organizar seu tempo? Algum gerenciador de tempo? Como é que você faz esse gerenciamento de tempo aí para ser produtivo, para não cair na ociosidade? Então, vai tudo da priorização do dia ali, né? Então, muitas demandas, elas, né, elas fazem parte aí dos negócios em qualquer horário que você trabalhe, né? Então, uma pessoa que trabalha no restaurante durante a noite, ela está ali trabalhando, atendendo, né? Seja no delivery, seja presencial. E durante o dia, ela tem que resolver as situações, os problemas que ela não consegue resolver durante a noite. Ela acaba tendo um tempo bem extenso, assim. E nessa parte é importante que a pessoa defina quais são as prioridades do dia, né? Porque às vezes são muitas demandas que não há tempo suficiente para poder atender, aí você vai ter que escolher algumas em detrimento a outras, né? Fazer uma lista de prioridades. Bacana. Quando que você decidiu que você queria ser empresário, ser autônomo, assim? Porque eu te conheço, né? Eu lembro que você já trabalhou na iniciativa pública, você já trabalhou na prefeitura. Quando que você definiu que você falou, não, eu vou ser autônomo aqui na área de engenharia florestal e depois você veio a se tornar empresário? Como que em que momento você decidiu isso ou isso só aconteceu e foi imposto a você e você teve que se adaptar? Como é que foi isso daí? Então, quando eu me formei em engenharia florestal, a primeira oportunidade que eu tive foi na prefeitura, né? Como você falou, então eu me formei na sexta-feira, na segunda-feira eu estava aqui em Guarantã, já na prefeitura, trabalhando e já tinha começado. E ali eu enxerguei como uma oportunidade de crescimento e de reconhecimento no município, porque eu saí daqui como garçom, né? Não, obviamente, desmerecendo aí as Não, eu também já profissões, fui garçom, já é bem legal.
Foi, foi o meu primeiro emprego que me ajudou por muito tempo, né? Eu sou muito grato a isso porque eu aprendi bastante coisa ali. E então eu voltei, comecei a trabalhar na prefeitura, né? Enxerguei as oportunidades ali e ali eu tive muitas portas abertas, né? Então cheguei a ficar ali 11 meses e faz uns 4 anos que eu já saí da prefeitura, um pouquinho mais de 4 anos, e até hoje o pessoal pergunta se eu trabalho na prefeitura. Então, assim, é como se fosse, você entra na prefeitura, aquilo permanece com você para o resto da sua vida, né? Um ex-prefeito, ele nunca mais vai ser lembrado como uma pessoa normal, né? Ele vai ser sempre um ex-prefeito, alguém que trabalhou na prefeitura, entendeu? E isso aí faz com que a gente tenha portas abertas, né? Que as pessoas conheçam a gente e deem oportunidades, né? Então, foi um trabalho que eu fiz aqui em Guarantã que me abriram oportunidades para dizer, não, eu estou pronto para ganhar a vida aí, criar coragem, que muitas coisas a gente acaba não aprendendo na faculdade, né? Principalmente essa parte de prospecção de cliente, de ir lá e vender um projeto, de ser vendedor mesmo, né? Que a gente acaba virando vendedor quando a gente sai da faculdade. De serviço, né? Então, assim, as oportunidades foram ali se desenvolvendo e tal, né? Independente do que você faça, você tem que vender, né? Você vai ter que vender o que você faz. Mesmo se você sendo um prestador de serviço, você tem que vender os seus serviços. Isso a gente não aprende na faculdade. Não aprende, infelizmente não, né? Lá você aprende, pelo menos onde a gente estudou, é bastante voltado para pesquisa, né? Prática de campo também, mas sempre puxando um pouco para o lado da docência, né? Da pesquisa, de mestrado. A ciência, né? Isso acaba sendo um modelo meio padrão, assim, né? Para essa nossa região, né? Os cursos. O que não é ruim, né? Você forma cientistas ali. Sim, é bom. E conta pra gente, quando você teve a ideia, de onde que surgiu a ideia de você mudar completamente essa sua área de atuação, que era na engenharia florestal, né? E também trabalhar também com essa parte de marketing digital, de delivery, com Delivery Munch. Quando que você resolveu que você ia ser franqueado do Delivery Munch? Certo. Então, foi uma época que até os trabalhos com engenharia florestal, assim, de forma geral, eles estavam meio calmos, assim, né? E eu estava com uma ideia de iniciar algum investimento esse ano que não sabia o que era, mas na minha cabeça já foi começando a surgir aquele sentimento de empreender, de buscar alguma coisa nova, de montar alguma coisa, né? De pegar aquele dinheiro ali, não gastar, e economizar um pouquinho e usar ele para desenvolver, para dar um passo adiante. E aí, né, por coincidência até da música, né, olha como as coisas elas se conectam, né? Através da música, eu conheci uma amiga minha, né, a Thay, que ela é a proprietária do Woodstock, que hoje está em Sinop. Sim. E aí, conversando com ela e tal, ela falou, como é que é aí em Guarantã e tal, a questão de restaurantes. Eu falei, tem uma demanda legal, né, imaginando que ela queria vir, né, trazer o bar para cá e tudo mais. E aí ela comentou, né, sobre uma possibilidade de investimento e tal, e se eu queria entrar junto ali, né? E aí ela falou sobre a Delivery Munch e tal, que ela queria levar para a cidade dela, de Colíder, né? Só que já tinha uma outra pessoa que tinha comprado a franquia, aí ela acabou ficando sem lá. E aí ofereceram um Guarantã para ela. E ela precisava de alguém aqui da cidade para ajudar na implementação, né? Quem já conhecia aqui, conhecia os restaurantes, né? E justamente restaurantes, que é a área onde eu trabalhei de garçom, entende? Sim. Então, assim, todas as coisas elas foram se conectando para chegar a isso, né? Então, ter sido garçom, entender um pouquinho de restaurante, entender um pouco a música que me levou a pessoa, entendeu? Então foram todas coisas que se concatenaram ali.
Qual que foi a principal dificuldade assim que você viu para poder implantar? Teve muita dificuldade? Assim, quais que foram as dificuldades para você implementar o seu negócio? Então, aí assim, só para concluir, ela acabou não vindo para cá, que ela, né, enfim, o bar dela deu muito certo ali em Sinop, o Woodstock, né? Sim. E acabou que ela largou na minha mão e falou, ó, tu quer continuar sozinho aí? Eu falei, caramba, bicho. Que eu tava pensando, pô, uma gestão com 2 pessoas são tarefas divididas, né? Uhum. Vou encarar sozinho, já tinha as atividades de florestal, que estavam ali bem puxado, estava começando a alavancar de novo, eu falei, não, eu topo, é agora. E aí, isso tudo antes da pandemia ainda, né? Uhum. Então, a gente já vem conversando com a franqueadora desde novembro, não, acho que um pouco antes, outubro, por aí. De Setembro, 2019. de 2019, exatamente, antes da pandemia. Aí começaram as primeiras notícias lá na China ainda, na Europa, né? E nisso a gente já estava fechando o negócio com a franqueadora e tal, falando, não, agora tem que acelerar as coisas mesmo, né? Aí a pandemia veio forte, veio aquele primeiro lockdown, e bem nessa semana, na segunda semana, a gente lançou aqui em Guarantã. Começamos a divulgar. E fomos visitar os restaurantes, né? Mostrando, né? Falando até da nossa história, que a gente tem família aqui e tudo mais, né? E como eu já tinha um bom relacionamento assim, na cidade, então foi até um pouco tranquilo de a gente conseguir captar clientes. A prefeitura ajudou a gente também, até o falecido Renan de Muriez, né? Ele fez uma entrevista com a gente, né, com restaurantes que iam lançar na Delivery Much, né? Então, porque estava aquele período de lockdown, né? Aquele primeiro lockdown que teve há um ano atrás, praticamente. Sim, foi em março, no meio de março. Por aí. E aí tinha fechado tudo. A gente lançou em 10 de junho de 2020. Sim. Aí estava tudo fechado, então era um incentivo a mais para que essas empresas elas não fechassem, né? Que elas tivessem uma nova fonte de renda ali, e, enfim. E aí tudo, né, tudo foi se ligando ali também. Aí, no caso, a pandemia ajudou a aumentar o seu negócio, a delivery. Vir mais gente. A princípio, até pode parecer algo oportunista, né? De dizer, poxa, Não. Tem uma dificuldade na cidade e isso acaba favorecendo o teu negócio, né? Querendo ou não que a gente esteja sobrevivendo da situação difícil dos outros empresários, né? Pelo contrário, né? É uma ferramenta a mais, é uma oportunidade a mais para que eles consigam sobreviver nesse momento, né? Então, na verdade, não é se aproveitar, porque quando as pessoas que têm sucesso são as pessoas que conseguem observar e visualizar gaps, né? Os gaps são problemas, são espaços, né? Esses espaços, na verdade, era entre a empresa e o consumidor final, que o consumidor final não podia ir na empresa. E foi aí que a Delivery entrou, né? A Delivery Much em Guarantã, ela cobriu esse espaço que tinha, e daí, obviamente, que ninguém trabalha de graça, né? Foi assim que deu certo, né? Exatamente, né? Então ela veio para trazer. Eu sempre, sim, desde criança, eu sempre gostei da novidade, né? De coisas novas, né? Então, de buscar um caminho diferente, né? Pô, tá todo mundo tocando sertanejo, eu gosto do meu estilo, eu gosto de rock, eu vou tocar o que eu quero, entendeu? Eu não sou obrigado aí onde a maioria das pessoas estão fazendo, né? Então, essa vontade de trazer algo novo, né, ela acaba contribuindo, né, para você até buscar algo que seja totalmente fora da tua área, né? Porque embora eu tenha conhecimento como garçom, de restaurante e tal, a parte de tecnologia é diferente, né? Então,
enfim, essa vontade de buscar algo novo, e é algo que eu falo para os nossos parceiros ali, né? Vamos trazer novidade, gente, vamos trazer novidade, né? Tem um monte de gente já vendendo hambúrguer, um monte de gente vendendo pastel, mas e aí, quem que vai trazer um pastel diferente? Né? Quem que vai trazer um hambúrguer, de repente, enfim, com um sabor diferente, um ingrediente ali diferente, um pão diferente, né? Tudo isso aí agrega valor para a comunidade, né? Agrega valor para as pessoas, né? Então elas vão querer consumir, elas vão buscar um produto inovador que está ali. E se o produto for bom, ele vai conseguir se consolidar, né? Só que de certa forma, aquela repetição ali, ela faz com que às vezes a pessoa queira buscar outras alternativas, né? Então, ao invés de ela buscar outras alternativas, o restaurante proporciona outras alternativas para ela, né? Então, ele proporciona um cardápio diferente para aquela empresa, quer dizer, para a pessoa que vai consumir, entendeu? Então, hoje eu tenho um hambúrguer aqui que ele é de, sei lá, de frango. Vamos fazer um hambúrguer de carne de porco. Não tem. Hoje não tem nenhum na cidade, já fica uma dica, né? Então, isso é um produto novo, isso vai fazer com que, né, as pessoas elas queiram ficar ali, né? Então, eu vejo isso com muita importância, né? Essa novidade, trazer uma novidade, né? Eu fico muito feliz quando a gente encontra algum empreendedor, falando do gênero alimentício aí, né? Eu quero trazer uma marmitaria fitness para Guarantã, por exemplo. Pô, que ideia legal, né? Eu quero trazer, sei lá, pratos à base de camarão, né? É algo diferente, algo novo, que vai agregar valor ali, né? Então, explorar um caminho novo, que às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil, sempre é incerto, né? Então, pode ser que dê certo, pode ser que não, né? Mas você tem que estar ali, tem que arriscar. O lucro é o prêmio pelo risco, né? Se você não arriscar, você não vai ter um lucro escalonado. E em relação a essas empresas novas aí, o que tem de mais interessante, assim, novo, não mais interessante no geral, mas uma coisa nova que seja interessante e diferente aí em Guarantã que chegou aí? O que tem aí no cardápio Delivery Munch aí de diferente? Então, o diferente depende da forma que a pessoa interpreta aquilo, né? Então, o foco da Delivery Much, de forma geral, é não classificar o diferente, mas é democratizar as opções, né? Então, imagina que, às vezes, alguém que não tem tanto, não vai tanto para o centro, assim, que não verifica fachadas ou redes sociais, ali dentro de um único lugar, dentro do aplicativo, qualquer pessoa que tem acesso à internet ele vai poder ter aquelas opções que estão no cardápio, né? Então, ele vai poder, né, verificar ali desde o sushi, o pastel, enfim, esfirra, açaí, de tudo, né? Então, a gente deixa tudo em um único lugar ali. Isso é uma das principais vantagens, assim, para as pessoas que não estão usando, né, aquela ferramenta, né? Então, ele entrou ali na loja, opa, peraí, deixa eu ver o que tem aberto, deixa eu ver o que tem de promoção, ele vai atrás do interesse dele, né? Muito Sim. mais fácil do que ele ter lá 30 contatos de restaurantes diferentes para ele perguntar para cada um quais são as opções que tem no dia, né? Então, quanto de tempo que poupa já só nessa atividade a menos que o usuário vai fazer, né? Perfeito. E aí você fez muita campanha de marketing, você fez muita promoção também. Qual que é a importância que você dá para essas campanhas de promoção e você acha que teria resultados diferentes se fosse menos ou se não tivesse? Comenta para a gente aí sobre as campanhas de marketing e promoção. Certo. Então, a questão de marketing é aquela velha história, né? De que quem não é visto não é lembrado, né? Então, é só você parar e pensar que muitas vezes na hora da correria ali, por exemplo, na hora do almoço, se você
se acaba o teu gás, muitas vezes você não sabe direito para quem ligar. E aí vem uma lembrança na cabeça, pô, tenho gás em tal lugar que eu vou ganhar um brinde. Né? Porque é uma informação que você usa uma vez a cada 90 dias, por exemplo. Então, se não tiver ali os 90 dias, alguém falando sobre o gás, né, sobre o brinde que ele vai dar, sobre a promoção, a pessoa vai ter maior dificuldade de lembrar, né? Então, ou ela vai ter que pesquisar na internet, ou vai ter que, enfim, perguntar para algum vizinho se ela não tiver nenhum brinde ali, se ela não tiver algo que faça lembrar, né? Então, ela vai enxergar aquela marca ou o radialista falando ali, ou a musiquinha, né? Ou uma mensagem que chegou no celular, um folder que ela viu, ela vai ter aquela referência. Pô, não, aqui eu posso encontrar a demanda que eu estou precisando, né? Então, tem um catálogo de comida, praticamente. Então, acho que é mais ou menos isso aí. E as promoções, elas entram como um incentivo para a compra, né? Então, às vezes, né, imagina que tu está lá na sexta-feira de tarde, aí você chegou cansado do trabalho e falou, pô, né, não sei se eu vou cozinhar alguma coisa. Aí aparece ali um cupom de desconto, R$ 5 de desconto. Opa, que legal, né? Eu já ia pedir, já ia ter que comprar alguma coisa, então eu vou comprar um pouquinho mais porque eu ganhei um desconto, né? Então, com isso, a gente investe nos restaurantes, né? Então, eles vão ter um aumento da venda, né? Por conta daquele cupom, que normalmente esses cupons, eles são normalmente, 100% das vezes, a não ser que a gente faça algum combinado, mas os cupons são investimentos nossos, né? Sim. Então, ele sai do caixa da Delivery Munch. Então, o restaurante não perde com isso, né? Ele, pelo contrário, ele ganha, né? Então, ele tem um aumento na venda. A pessoa que usou o cupom de desconto, ela também vai ter um benefício, porque ela vai pagar menos, né? Então, ela pagou R$ 5 a menos lá por uma pizza. E a gente conseguiu gerar valor, né, para os usuários e para o nosso cliente, né? Então, automaticamente, é um investimento que a gente fez. O retorno, ele vai vir com a satisfação do cliente. Pô, legal, ganhei desconto ontem, hoje eu vou comprar de novo, né? Porque eu gostei da experiência, gostei de comprar aqui. É mais rápido, mais fácil. Então, ele vai comprar uma segunda vez, às vezes não vai ter o cupom, né? E nisso a gente consegue manter o giro ali dentro, né? Através desses investimentos. Essa palavra que você falou é muito interessante, experiência, né? Muitos especialistas, algumas pessoas dizem que a população hoje em dia, ela aceita pagar mais por uma experiência melhor. Qual que é a sua visão em relação a essa afirmativa de as pessoas aceitam até pagar um pouco mais por uma experiência melhor? Comenta aí pra gente a sua experiência de empreendedor. Então, isso aí normalmente acontece e varia, né, da qualidade do produto. Embora, só para deixar bem claro aqui, por exemplo, para os usuários do aplicativo, essa experiência ela se torna mais vantajosa ainda porque ele vai ganhar os cupons de desconto, né? Então, o cardápio que está ali no nosso aplicativo, ele não vai ter valor diferente do que a pessoa comprar pelo WhatsApp, do que ela comprar, enfim, qualquer outro meio, pelo telefone, ou seja, o cardápio tem o mesmo valor. Então, nesse caso, né, a gente gera uma praticidade para o cliente para gerar mais vendas para o restaurante, né? Então, aumenta o faturamento do restaurante, facilita a vida do cliente e o cliente não vai pagar nada mais por aquilo, entendeu? Então, aquela conveniência que a gente oferece para o cliente, quem paga por aquilo é o restaurante. Por quê? Então, em vez de ele ter uma venda, ele vai ter duas vendas, vai ter 3, 4, 5, no espaço que ele estava tendo só uma, entende? Então, automaticamente, aquilo é um investimento que ele está fazendo, né, num novo canal, né, que a gente considera como um canal a mais de vendas, né? Não é que ele vai deixar de vender pelo WhatsApp, pelo Facebook, Instagram, por telefone, por SMS, nem sei se alguém compra por SMS, mas entende? Então a gente chega como um investimento, uma linha que não existia ainda naquelas empresas e que passaram a existir.
Oi, Caroline. Então, eu estou conversando hoje com o Pedro. O Pedro, ele é empresário franqueado da Delivery Much em Guarantã do Norte. Aí ele estava explicando agora que a Delivery Much é um novo canal para alcançar o consumidor final dos restaurantes, que é um canal um canal de comunicação, né, que não vai trazer custo adicional para o usuário, né, e melhora a experiência do cliente, que é o usuário, no caso. E é quem paga o segundo usuário, que são os restaurantes. Aí a gente está conversando sobre isso daí, sobre o mercado de delivery atualmente. Então, Pedro, a gente já falou bastante sobre o mercado de delivery. Eu queria saber um pouco de você sobre a área da florestal também. A gente teve algumas mudanças na legislação vigente, né? Prejudicou um pouco essa parte da engenharia florestal. Como é que está o mercado dessa parte aí de projetos ambientais? Como é que está aí na nossa região de Guarantã do Norte? Está desenvolvendo bem? Conversa com a gente aí. Então, o ramo da área ambiental, com as mudanças de legislações, de restrição, né, questão de licenciamentos e autorizações ambientais, isso gera uma demanda de trabalho para a gente crescente, né? E, assim, esse tipo de regulamentação, ele é criado pelos órgãos, né, regulamentadores, SEMA, IBAMA, vão criar normativas ali para que os impactos ambientais gerados pelas empresas, eles não sejam exclusivos para as outras pessoas, porque entende-se o seguinte, pela Constituição Federal, o meio ambiente ele é de todos, é de uso bem comum, né, de toda a população. E se uma empresa ela está lucrando utilizando os recursos ambientais que são de todo mundo, isso acaba sendo injusto com quem não está usando aqueles recursos ambientais, ou seja, o restante da comunidade, o restante da sociedade. Então, por isso, a empresa é obrigada a reinvestir uma parte daquele dinheiro que ela ganha, ou então, pelo menos, controlar os resíduos que ela está gerando pelaquela atividade, né? Então, isso é feito através de compensações ambientais e através do licenciamento ambiental. Vai direcionar, por exemplo, um lava-jato, ele não vai poder não vai poder descartar dentro do rio os resíduos do lava-jato. Por quê? Aquele rio, ele vai correr para um rio maior, que as pessoas estão pescando ali, elas vão perder a quantidade de peixes ali no rio, que vai morrer. Enfim, a água vai estar contaminada por conta de uma empresa que estava ganhando dinheiro sozinha, entendeu? Então, assim, essa regulamentação, ela serve para isso, licenciamento ambiental, uma licença florestal para desmate, por exemplo. Isso vai garantir que haja um controle, né, para que não fique na mão exclusivamente, enfim, dos mais poderosos, que só vão lucrar, e o restante da população que arque com as consequências. Certo. E, consequentemente, a gente vai trabalhar naquela área, né? Então, é uma demanda, uma necessidade, e que o profissional da área ambiental vai atuar ali. Guarantã, por exemplo, que é a pergunta que você fez, né? Uhum. Guarantã começou a licenciar recentemente, né? Então, todas as empresas de impacto local aqui no município, eles vão ser obrigados a fazer o licenciamento ambiental da atividade deles, né? Então, isso é algo que já era para ter acontecido desde 2014, que houve uma lei federal de descentralização do licenciamento, enfim, que aquelas atividades como posto de gasolina, enfim, salão de cabeleireiro, borracharia, as atividades que geram impacto no município especificamente, né, que não vai passar de um estado para outro, né, então elas vão ser licenciadas pelo município, né, então isso gera uma demanda de trabalho também
maior, né, para atender essa necessidade aí que o município exige. Para regularizar, é um custo muito alto ou é acessível a todas as empresas? Como que está essa parte de custos aí? Então, aí depende muito, né? Depende do faturamento da empresa, né? Para você dizer que é um custo muito alto ou muito baixo, né? Então, depende, né, do porte da empresa, né? Então, se ela é um microempreendedor, se é uma empresa de grande porte, limitada, enfim, porque, consequentemente, o tamanho da empresa pode impactar no grau de impacto que ela tem, né? Então, se você comparar, por exemplo, um garimpo, ele tem um grau de impacto muito maior do que um salão de beleza. O salão de beleza tem os contaminantes ali, enfim, que saem dos cabelos, lá dos tratamentos, Sim. né? E o garimpo ele vai fazer uma abertura do solo ali, vai retirar a vegetação e depois vai ter a recuperação, né? Então, o grau de impacto que tem ali é bem discrepante um do outro. Então, isso também vai impactar no custo dos licenciamentos deles, né? E normalmente o licenciamento ele vai ter aí uma validade de em torno de 3 a 5 anos, aí depende muito da atividade, né? Então, quando você pega o tempo de duração que uma licença fica vigente e você pega o valor das taxas, o valor que você pagou ao profissional e divide por aquele tempo, o custo acaba não ficando tão alto assim, entendeu? Mas o pessoal tá dentro da lei, tá regularizando? Tá tudo certinho? Tá sim, aqui em Guarantã, na real, o município ele começou a licenciar a partir desse ano, de 2021, né? Então, tem algumas empresas aqui que já estão fazendo licenciamento ambiental delas, né? Já deram início nos papéis e tal, e que tá sendo atendido agora pela prefeitura aqui. Explica uma coisa, você que estudou a anatomia das árvores aí, tem pessoas que reclamam das leis contra o desmatamento, algumas pessoas que falam assim, mas tem um amigo meu, o Luiz, ele é contra as leis de desmatamento porque ele acredita que as árvores consomem mais CO2 do que produzem de oxigênio. O que você, como um estudioso dessa parte de florestas aí tem a dizer em relação a essa afirmação e em relação também à parte fluvial, né, das florestas. Então, assim, eu penso que deve haver, sim, uma exploração, com toda certeza. Deve haver exploração de forma controlada, é óbvio, né? Para isso que os profissionais vão estar aí, né? Os biólogos, engenheiro florestal, enfim. Mas, no meu ponto de vista, deve haver, sim, uma flexibilização com controle eficiente, né? Para que as pessoas elas possam gerar uma atividade econômica ali com aquela atividade de propriedade dela, né? Seja exploração de madeira, seja abertura de áreas, né, dentro dos limites estabelecidos aí, mas que seja uma exploração consciente, com controle, né, que isso é o mais importante. Então, se você tem um órgão muito rígido, que não libera licença, enfim, isso vai fazendo com que o produtor rural ali, principalmente os menores, eles acabem ficando sem forças, né? Então, imagina um cara que tem um sítiozinho pequeno ali, né, com uma quantidade de área, né, aberta pequena, ele não consegue expandir a produção dele, né, porque o pasto dele está menor, né, às vezes ele até fez a correção de solo, que aumentou a quantidade do pasto, mas só que aí ele ainda assim fica com um crescimento limitado, né, então de certa forma isso acaba sendo ruim, né, então principalmente falando dos pequenos, né. E, enfim, existe a questão da diversidade da floresta também, né? E por conta disso, a gente também tem muitas reservas, né? As reservas indígenas, algumas
unidades de conservação, né, que, enfim, elas vão preservar ali aquela característica da natureza, enfim, a questão de remédios naturais, né, que vão ter ali de conhecimento amazônico, né, uma série de coisas que depende também de existir uma porcentagem de floresta de pé, né, então a gente não pode simplesmente, não, vamos acabar com tudo, vamos derrubar tudo essa porra aí, e é isso aí, vamos plantar soja em tudo. E não é assim. Se a gente olha a nível mundial, assim, a região do Cerrado que a gente tem ali de Cuiabá, aqui no Mato Grosso, pega aquela região ali, né, de um pouquinho de Sinop, ali, Sorriso, enfim, onde há a maior produção de grãos. Se a gente olha no contexto mundial, Sim. a gente vê que os maiores desertos elas estão naquela mesma faixa ali, próximas da linha do Equador, que é onde tem uma incidência maior de radiação solar. E o que acontece? No Brasil, a gente tem a Cordilheira dos Andes, né, que vai ficar enfim, ela faz uma limitação na América do Sul. Né, a Cordilheira dos Andes é uma cadeia de montanhas, ela faz uma limitação física ali no solo, né, e essa limitação física ela faz com que parte da umidade que sai ali da Amazônia ela venha para o Cerrado, ou seja, então uma chuva que teoricamente, né, juntando, enfim, com a questão dos rios da Amazônia, a transpiração das árvores, que a árvore transpira também, né? E com relação à maresia, a transpiração dos mares, enfim. Sim. Ela encontra aquela cadeia de montanhas e ela se desloca para o centro do Brasil. E aí são as chuvas que vão estar caindo ali no Cerrado, vão contribuir para a produção que existe no Cerrado. O Cerrado, além de ele ter um solo profundo, né, ele tem nutriente suficiente e tem chuva, né, então e a quantidade de sol necessária também para as culturas, então automaticamente ele vai continuar produzindo, né, então a Amazônia ela também vai ter um impacto lá na produção do pessoal que está com soja, com milho, enfim, com as culturas de larga escala, né, o monocultivo. E outros fatores também ligados a isso é até a questão da própria produção, porque é o seguinte, você pega lá uma cultura de soja, ela é uma planta comum como as outras e que ela precisa de polinização, né? Então você vai ter um inseto ali, a maioria das vezes é um inseto que vai lá no plantio de soja, de grão em grão, de flor em flor, e vai fazer a polinização ali. E quando não estiver produzindo soja, esses insetos eles precisam continuar se reproduzindo. E aí, para isso, eles vão para a mata. Então, aquela abelha que estava ali polinizando, ou aquele besouro, ele vai ter que buscar uma outra cultura que está no período de floração para ele continuar o seu ciclo reprodutivo. Para que na próxima safra, no outro ano, ele garanta uma geração para voltar lá e polinizar de novo. Então, automaticamente, cultura ela também depende de que exista uma parte de reserva, né, que tenha uma quantidade de vegetação nativa que vai garantir que aquele ecossistema continue funcionando. Que bacana. Assim. Em relação à Agenda 2030, você já estudou sobre os objetivos da Agenda 2030? Então, algumas coisas, assim, até de uns trabalhos que a gente já fez aí, a gente teve um breve conhecimento, até algo mais global, assim, né? Mais voltado... agenda global, enfim, né? É um assunto bem, bem polêmico até, né? Porque muitos países são a favor, muitos governos são a favor, governos são contra, né? E aí vem aquela questão de que outros países estão querendo colocar regras em como o Brasil está administrando os recursos naturais dele, enfim, aí entra a questão de que os recursos naturais eles são de todo mundo, né? Então, são questões bastante políticas, assim, filosóficas para tratar. Mas, dos objetivos
muitas das coisas elas são bastante lógicas, né? Elas fazem, né, com que sejam criadas ações ali dentro dos países para que reduzam-se alguns problemas, né, que são compartilhados pela sociedade. Né? Então, por exemplo, né, a questão de redução de impactos ambientais, de reciclagem de lixo, enfim, cuidados com o uso consciente da água, enfim, são atividades que, de forma geral, eles geram impactos positivos em quem está realizando aquilo ali também. Né? Então... Sim, na verdade, é meio que é porque tem muita polarização. Né? No livro de economia, de introdução à economia do Menkyo, nos primeiros capítulos ainda, já traz essa discussão em que os governos podem auxiliar os mercados. Né? Os mercados são onde as pessoas fazem negociações. Os governos podem auxiliar os mercados. E isso é um dos 10 princípios. É um princípio que é quase um axioma. E hoje em dia as pessoas, algumas discussões, as pessoas são muito contra a intervenção do governo em algumas partes, mas lá naquele capítulo mesmo comenta sobre essa parte das leis ambientais, né? Porque as leis ambientais, elas diminuem o lucro das empresas, né? Aumentam o custo de produção e diminuem os salários, ou um conjunto dessas 3 coisas, né? No caso, aí o governo ele tem que decidir um meio termo. Ele não pode só abandonar a parte ambiental, né, e maximizar os lucros das empresas, e também não pode só querer preservar e assassinar as empresas, né? Os gestores têm que tomar uma decisão no meio termo. E é por isso que vem essas convenções em que especialistas, junto com os órgãos que têm interesse em ter lucro com algumas explorações. E a pergunta que eu quero fazer é assim, você acha que tem polarização dentro da ciência da engenharia florestal? Assim? Por exemplo, na época de 1970, existiam cientistas que eram a favor do cigarro. Né? Cigarro não tem problema nenhum, não sei o quê. E tinha essa polarização. Hoje em dia, existe essa polarização na parte florestal. Existem cientistas que são contra leis ambientais? Existe também, né? Então, isso vai das opiniões políticas de cada um, né? Então, eu conheço mesmo, né, engenheiros florestais enfim, que né, falam que deveria abrir uma quantidade maior de áreas, né? E tem também aqueles que falam que não, que deveria preservar tudo do jeito que está e limitar a produção. Claro que todas essas polarizações, assim, elas têm os prós e contras, né? Uhum. Então, de um lado, às vezes você pega um latifundiário que ele tem poder de investimento e de gerar riqueza para aquela região, e, de outro lado, você tem a tecnologia, né, que faz com que, às vezes, ele não precise aumentar uma quantidade de área para ele conseguir aumentar a produção dele. Aí que vem aquelas práticas, né, ligadas à ciência, né, à pesquisa. Então, eu vou usar esse insumo aqui, o meu pasto vai produzir uma quantidade maior de folha, vai conseguir alimentar mais boi em um menor espaço, né, ou as atividades de confinamento, enfim, que fazem com que aumente o lucro sem necessariamente ter que abrir uma área diferente. Né? Só que, no contrário, também a gente tem a situação, né, que a lei ambiental, né, existiram várias mudanças aí, desde que foi criado em 1970 o primeiro Código Florestal, da questão de áreas preservadas. Então você, na sua área, tu vai poder abrir 50%. Não, na sua área você vai ter que abrir 5%. Você vai ter que abrir 30%. Enfim, hoje, né, na Amazônia, abrir 20%. Então, hoje, a lei estabelece que você abra menos, né, que você tenha um percentual de 80% de reserva, só que alguns anos atrás o que era pregado é que você tinha que derrubar 50% da sua área. Então, essas pessoas elas acabam tendo que pagar por algo que estava
naquela lei ela estava sendo autorizada, né? Ela tem que mudar, ela tem que reflorestar, no caso? Então, depende, é que aí são vários marcos legais, várias circunstâncias, né? Então, tudo vai depender do tamanho da área, o ano que aconteceu aquilo, né? Se você tem uma área produtiva, né? Porque também é entendido a seguinte situação, né? Que você tem uma área aberta e que você está lá há mais de 5 anos sem mexer nela, sem torná-la produtiva. Então, peraí, ela virou floresta de novo. Então, você não vai poder mais mexer aí, porque já tem árvore grande ali, já tem um ecossistema desenvolvendo de novo ali. E, de certa forma, isso aí acaba, às vezes, limitando uma propriedade, né? Então, vamos supor que, sei lá, o fazendeiro ele acaba vendendo aquela área, já aconteceu de demandas nesse sentido, e que era uma área que era aberta e que ficou muito tempo sem movimentação e acabou regenerando de novo. E a pessoa perdeu a oportunidade, perdeu o direito de usar aquele restante ali que já estava aberto. Como que a fiscalização Então, sabe disso? É por satélite? Como é que é? é por satélite. A maioria dos monitoramentos é por satélite ou por denúncias, né? Então, hoje, né, em 2021, a gente tem uma infinidade aí de satélites com imagens em resolução muito boa, né? Então, assim, e imagens periódicas, né? Então, uma área que foi aberta hoje, o órgão ambiental ele fica sabendo no dia, fica sabendo no outro dia, na outra semana que a área está aberta, porque tem uma diferença ali na imagem de satélite que tá acusando, que tem um solo exposto, né? Esse solo exposto indica que está tendo um desmatamento, ou então os sensores de calor também, né? Então, o sensor de calor acusa que ali perto naquela vegetação tem algo muito grande. A gente, por exemplo, tem um elefante aqui no Brasil, né? Enfim, na área nativa, né? E o elefante seria algo muito grande. E aquela máquina que está trabalhando ali é uma máquina muito grande, que está gerando uma quantidade de calor e aquilo é identificado também pelos satélites e faz com que a fiscalização chegue ali no ato, né? Então, produtores assim, que trabalham e que abrem a área há 30 anos mexem com isso, eles imaginam que ainda continua defasado, só que não, né? Aqui no Mato Grosso, por exemplo, tem um projeto que se chama Planet, que é um monitoramento ambiental que a SEMA está fazendo para mitigar os desmatamentos irregulares, né, que são esses do percentual. Né? Então, isso aí é pego na hora ali, a pessoa já é notificada e quando tem as operações, os fiscais vão a campo, né, seria com o IBAMA, com outros órgãos e autuam na hora ali, né, o trator, né, quem está fazendo o desmatamento sem autorização. Então, Entendi. ficou muito mais fácil essa fiscalização. Agora vai ter um satélite brasileiro lá em órbita, né? Para monitorar a Amazônia. Ele foi lançado já, né? É o Amazônia 1. Tem Amazônia 1. Tem prós e contras, né? Enfim, é mais uma geração de informação, né? Que agora com o satélite brasileiro que vai trazer os dados para serem processados direto daqui, né? Uhum. Então, não necessariamente a gente vai ter que pegar um satélite americano que está passando e produzindo imagens aqui e a gente vai estar trabalhando com algo que foi produzido dentro de casa, né? Enfim, Mas e os contras? Você falou que tem prós e contras. Quais são os contras? É muito caro? Sai muito caro? Como é que é? Imagina, eu não sei de cabeça aqui para te dizer o custo de investimento que isso aí gera, né? Então, para fazer um monitoramento ali, manter um satélite em órbita, isso aí deve ser um valor absurdo, né? Vai lançar mais um, né? O Amazônia 1 e o Amazônia 2. Serão dois. É para ser dois. Uma coisa assim. Enfim, isso aí é um investimento e ele precisa gerar algum retorno, né? Todo investimento, não sei se são economistas, Sim. O investimento tem que gerar retorno. Obviamente. Né? Então, você investe em saneamento básico para que as famílias, as pessoas, elas fiquem menos doentes,
e que elas, enfim, reduzam a quantidade de pessoas para serem atendidas com a saúde pública, né? Com o SUS ou com saúde particular, enfim, qualquer uma. Então, você investe em saneamento para essa qualidade de vida, você investe em infraestrutura de estradas para você reduzir o número de acidentes, para reduzir o número de pessoas perdendo a vida ali numa BR, enfim, né? Um tipo de situação assim. E o monitoramento ambiental da mesma forma, né? Para você evitar que, enfim, que usem de forma inadequada recursos, principalmente de áreas protegidas, né? Sim. A Liliana Biasotto comentou aqui, vamos ver se não vai rolar vista grossa nessa questão dos satélites. Acontece vista grossa, sim, nessa questão. Na verdade, a gente está no Brasil, né? Brasil sempre tem um jeitinho brasileiro. Aqui é Brasil, né? Igual no filme dos Velozes e Furiosos, aqui é Brasil. Mas que bacana. Bacana que a tecnologia está evoluindo, o Brasil está chegando aí entre os primeiros aí. Entre os primeiros não, entre os países que têm investimento melhor nessa área. Você estava falando em investimento em relação ao saneamento, só um dado interessante, cada real investido em prevenção em saneamento, né, equivale a R$ 10 gastos com saúde, né? Cada R$ 1 que você gasta mais com saneamento, são R$ 10 que você economiza com saúde para você recuperar essas pessoas. Mas você, Pedro, você é um cara multifacetado, você tem muito conhecimento em algumas áreas bem interessantes. E eu queria falar um pouco sobre música agora, cara. O Brasil Paralelo vai lançar um... Não sei se você conhece o Brasil Paralelo. Conhece o Brasil Paralelo? Não conheço, não. De qual que é do Brasil Paralelo? Brasil Paralelo é uma iniciativa privada que eles fazem documentários, eles fazem filmes sem utilizar dinheiro público. Você pode ser parceiro, né? Para ter o conteúdo exclusivo, você paga, acho que é R$ 10, não é querendo fazer propaganda para os caras, não. O Brasil Paralelo não está me pagando, mas só a motivo de curiosidade. Eles estão fazendo, eles fazem isso daí. Eles têm diversos programas relacionados à política, à educação, e agora eles vão fazer um documentário sobre música. E alguns prelúdios que eles estão lançando, eles estão dizendo que a cultura da música no Brasil, ela está fadada ao fracasso, né? Qual que é a sua opinião aí em relação à música no Brasil? Que os caras eles falam de uma forma bem mais agressiva, né? Eles vão fazer um documentário, é a primeira arte, né? O nome do documentário que eles vão fazer tipo, criticando a música atual, o funk, o sertanejo, né? Eles criticam muito o top 50 do Spotify. Qual que é a sua opinião entre essas músicas do top 50 do Spotify? Eu sei que você é um cara que gosta do rock aí. Queria que você comentasse aí esse top 50 Spotify aí. O que você acha da precarização? Eles falam precarização da música no Brasil. Você acha que tem uma precarização? Então, eu acho, cara, que é o seguinte, esse tipo de música, o que chamam-se de mainstream, né, é aquilo que é vendido por revistas, sites, né, enfim, por meio de comunicação que tem um certo poder de investimento, eles vão fazer com que as pessoas comprem aquela ideia, com que elas achem aquilo legal, né, com que achem aquilo divertido, né? Então, hoje a gente tem Barões da Pisadinha, eles têm a qualidade deles ali e tal, né? Eles conseguem interagir com uma quantidade de público considerável hoje, só que é algo que, às vezes, né, daqui 5 anos, ninguém mais vai lembrar deles. Então, pega aí que, não sei nem se é da sua época, aqui em Guarantã tocava Pepe Moreno em tudo quanto é lugar, na rádio tocava uns 20 minutos por dia. Então, era algo que ficou ali naquele sucesso momentâneo ali, alguém ganhou algum dinheiro em cima, que não foi o Pepe Moreno, que, enfim, ele não continuou investindo.
mas aquilo permaneceu por aquele tempo e depois sumiu, Hoje em né? dia o Pepe Então, Moreno tá pobre, né? Ele exatamente, aparece. foi algo que foi consumido ali e que mudou aquela fase, mudou aquela temporada e veio outras coisas que ficou ali sendo consumido muito rápido pelas pessoas e depois aquilo acaba ficando esquecido, né? Então é difícil, né, existir uma consolidação dos nomes assim, né? Você pega que até na época do rock mesmo existiam 1 bilhão de bandas aí e são poucas que permaneceram ali, né, trazendo conteúdo de qualidade e músicas de qualidade ali para aquelas pessoas e não necessariamente aquela música dele é ruim, né? Ela só não está no agrado de certas empresas maiores que estão querendo trazer um som que atinge o maior número possível de pessoas, né, de forma rápida, né, de forma chicletão. Né, uma música que fica na tua cabeça ali, que você, na hora que você está pensando em nada, você está cantando aquela música. Né? Então, É. essas bandas mais antigas, assim, elas acabam trazendo esse tipo de situação, né? E, né, até nessa geração mais nova, assim, de bandas, que algumas até acompanho de vez em quando, a gente tem muita coisa boa aí também, que renova, assim, o estilo, estilos novos que estão chegando, enfim, né, essa energia ela acaba sendo renovada também e às vezes mantendo aquela qualidade antiga, assim, né? Enfim, e gosto é de cada um também, né? Tem pessoas que vão se contentar em consumir algo que é mais rápido, mais fácil, né? Mais fácil você comer uma barra de chocolate pronta do que você ir lá e fazer o brigadeiro, né? Tem gente que prefere o brigadeiro, tem gente que prefere a barra de chocolate. Né? Então, cada um vai ter ali a sua escolha, né? Da qualidade daquilo que vai ouvir ou não. Porque uma das críticas que os roteiristas colocam é que antigamente demoravam-se anos de estudo para um músico se tornar um músico, para ele escrever, para ele fazer um arpejo, para ele fazer uma orquestra, para ele fazer algo sonoramente bonito. Hoje em dia, com a tecnologia, qualquer pessoa vai lá na gravadora, grava lá a voz, lá coloca uma batida mais ou menos e pronto, isso vira sucesso no Brasil, tanto que essas músicas elas só são mais sucesso no Brasil, não são tanto sucesso em outros lugares, né? Mas essa é a crítica deles, né? Em relação, você falou que tem banda boa. Cita umas bandas boas aí pra gente anotar aqui e colocar para ouvir depois, seja brasileira aí, pra gente dar essa moral aí e ouvir o pessoal bom. Cara, são várias, ó. A gente tem Vivendo do Ócio, que é uma banda que pouca gente conhece, que é muito boa também, que, né, indicação de bandas, assim, é algo muito particular, né? A gente dizer que uma banda é boa, que a outra banda não é boa, que não sei o quê, porque tem gente que vai gostar do rock mais pesado, tem gente que vai gostar de rock mais leve, tem gente que não vai gostar de nenhum, né? Então é meio complicado a gente falar isso, né? Mas, ó, tem a Scalene, por exemplo, que é uma banda muito diferente, assim, embora, enfim, uma pequena parte do sucesso dela, pelo que eu fiquei sabendo, foi a TV que contribuiu, né, que ela participou lá acho que foi do Superstars. Só que é uma banda que localmente ela já fazia muito sucesso, se não me engano, acho que ela tinha uns 10 anos já de carreira, e ela tocava em Brasília, é uma banda lá de Brasília, que é justamente o berço do rock no Brasil, né? E ela por lá já fazia bastante sucesso, coisa que aqui não, né? Então isso aí é muito relativo, né? E quando que você vai fazer live? Uma live Aí, tocando aí. aí eu tô meio enferrujado, né? Depois que começou a pandemia aí, que a gente começou
nessa empreitada da delivery, enfim, aí muitas coisas têm mudado, né? Porque não pode ter show ao vivo e tal, então você acaba meio deixando de lado ali as coisas Uhum. e acaba tendo outras prioridades, né? Mas faz parte, uma hora a gente volta aí a fazer um som. Tocar é algo que eu gosto muito, né? Então, Você tá com o é violão como se aí? fosse. Então, na verdade, tá em casa, cara. Tá Ah, em casa. senão já ia pedir pra você tocar aí já pra gente dar uma palhinha de alguma coisa aí. Então, Ah, beleza. não. Numa próxima a gente faz um som aí, pô. Alguma mensagem final aí que você queira deixar aí para registrado? Ah, eu quero dizer que quem quer seguir o caminho de empreendedor, vai fundo, isso aí, o resultado vai depender de você, do que você está investindo, do teu tempo, do teu estudo, da tua qualidade de vida, de alimentação, de atividade física, enfim. E tu vai influenciar nos teus resultados ali com aquilo que tu está empreendendo, né? Que tu está investindo. E vamos arriscar aí, gente. Vamos arriscar que é caindo que a gente aprende, às vezes vai cair mais do que levantar, mas procure sempre levantar por último. É isso aí. Beleza, então. Muito obrigado pela conversa aí, Pedro. Muito obrigado pelas pessoas que interagiram no chat aí. Até a próxima live. Me sigam para mais lives. Eu estou fazendo live toda semana. Pode olhar as lives que já foram feitas. Tá bom, pessoal? E um abraço. Abraço, Pedro. Muito obrigado. Valeu, valeu, Jarcinho. Tamo junto. Até mais. Tchau, Valeu aí, tchau. galera, que ouviu a gente. Até mais.